Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Setcast, o podcast da Sete. Aqui falamos de mídia, entretenimento e broadcast com quem vive este universo bem de pertinho. Sempre com leveza, trazemos entrevistas e conversas cheias de conhecimento, tecnologia e tendências. Eu sou Deise Feitosa e convido você a vir conosco nessa jornada que está cheia de belas histórias para contar, porque estar aqui conosco o professor Elmo Frankfort. É isso? Falei certo? Diretor do Museu de Rádio e Televisão, do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Seja bem-vindo, professor. Oui, merci. Merci. Ai, gente, que chique. Eu que agradeço. Diretamente da ancestralidade francesa. Ele vai contar tudo pra gente, gente. E temos a honra de receber as jovens educadoras voluntárias do Museu Brasileiro de Rádio e TV, Melissa Bernadocchi. Vocês também têm uns nomes difíceis, né? Que pega a gente, né? Italiano dessa vez, né? Aqui é o mundo, no Brasil. Então, Melissa Bernadocchi, seja muito bem-vinda ao Setcast. Como também dou as boas-vindas para Letícia Ansorge, gente. Letícia Ansorge. Seja bem-vinda, são alunas da Escola Belas Artes, da Faculdade Belas Artes. Você, Melissa, pelo que eu vi aqui, é de produção audiovisual, do tecnólogo de produção audiovisual, e você, Letícia, é do bacharelado em rádio, TV e internet da Belas Artes. Sejam bem-vindas e é um prazer tê-las conosco. Muito obrigada. Obrigada. Bom, vamos começar a nossa história hoje. A gente está aqui na Sete Expo 2025, uma bela feira, aliás. E neste ano a gente tem essa novidade, que é a presença de um projeto que o Elmo vai explicar tudo pra gente, que é coordenado pelo Museu Brasileiro de Rádio e TV, o MBRTV. E o Elmo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa iniciativa e sobre a presença do projeto aqui, porque obviamente que falar de porquê é até complicado, né? É uma pergunta que não deve ser feita, mas voltando, né? Que ventos trouxeram vocês aqui hoje? Porque o museu já existe há muito tempo, eu sei que vocês têm um projeto aí com a Bert, e você vai contar pra gente, né, os motivos da vinda de vocês hoje, itinerária do museu, desse pedacinho do museu aqui conosco. Então conta para nossa audiência sobre o museu, a palavra é sua. E depois eu queria também escutar as meninas sobre a experiência aí de falar de televisão, da história da televisão no MBRTV. Elmo. É curioso porque você falou do MBRTV, falou da Sete, falou da Bert também. E aí pergunta, mas você Confundi a cabeça do nosso... De onde você Desculpa, eu confundi sua cabeça, mas o Elmo vai explicar tudo, tá? Porque Elmo é muitas coisas, tá? Você vai entender o porquê. Elmo é um grande especialista. Olha quem desculpa, fala. Eu vou tomar a palavra. Desculpa, Elmo. Mas olha, a primeira vez que alguém me falou de Elmo Frankfort, eu estava em Rio Verde, trabalhando no switch off da TV analógica. Rio Verde é uma cidade do Goiás. Foi a primeira, né? Foi a primeira cidade, o primeiro piloto a ser desligado, a passar pelo switch off do analógico para o digital. E eu conheci o André Dias, da TV Globo, e ele estava lá na missão de contribuir com o switch off, e aí ele falava, naquele momento, de Elmo Frankfort, que dizia que era o maior, a mente que mais conhecia aqui no Brasil sobre a história da televisão, que era uma mente brilhante, que a gente precisava se aproximar dessa mente, dessa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Então, para mim é uma honra poder... Caiu aqui o papel. Opa, voltando. Para mim é uma honra poder estar aqui, né? Compartilhando conhecimentos, saberes e histórias com você, professor Elmo. E você falou de uma pessoa que é muito querida. Um abraço para o André, que com certeza está nos assistindo. E uma das pessoas que incentivam. Porque o que eu falo, quando nós falamos da história do rádio, da televisão, a gente está falando da nossa história também. E a história do povo também. E eu faço parte de várias entidades. A própria Sete, há anos, eu faço parte da revista da Sete como colunista. A Bert, coordenador do Centro de Memória e Estudos da Bert. Então, digitalizamos todo o acervo da Bert, ele está disponível pelo site, tem os memoriais virtuais também. E aí eu falo, atualmente a minha criança, né, mas antes minha irmã, que é o próprio Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Porque eu comecei com ele há mais de 20 anos, era ainda a Associação dos Pioneiros da Televisão, presidida pela Vida Alves.
Olha Curiosamente, a Vida Alves, que sempre foi um patrimônio da história do rádio, da televisão, todo mundo fala, eu dei o primeiro beijo, depois ela ficava meio brava. Mas depois ela entendeu, não, as pessoas introduzem o assunto com beijo, mas a minha causa é preservar. E eu acabei também continuando isso. Que bacana. A família vem desde os primórdios, aliás, não só da televisão, como também do jornalismo. E aí, com isso, tem essa questão que é a paixão também. E a gente sabe da importância de preservar toda essa história, até do ponto de vista educativo. Porque não só afetivo das pessoas que cresceram vendo televisão e até hoje consomem, e que agora a gente também precisa passar para todas as gerações a importância, né, dessa TV nova, a TV 3.0. DTV+. E o museu tem isso. Aí o que acontece? A Sete me procurou e falou, nós a partir desse momento vamos ter um espaço sempre, a gente gostaria que sempre, todo ano... Todo ano? Sim, que maravilha! Esse é o primeiro, o projeto piloto, é quase o Rio Verde que delícia! da Sete. Eu amei. E aí... E é a sensação, porque eu tô vendo... graças cheio a de Deus. visitantes, né? Milhares de visitantes, desde diretores, engenheiros, pessoas curiosos, estudantes. Então, é um momento muito especial. Eu posso falar até, inclusive, para o lado, vamos dizer, /7, porque agora é um espaço que chama Arte e Tecnologia. E aí, esse espaço, que foi a direção da Sete que pensou nele, ele agora, este ano especificamente, nós definimos que deveria se falar sobre os 75 anos da televisão, que é agora, 18 de setembro. Sabe que eu faço aniversário no dia 19 de setembro. E eu falo, gente, o universo, ele, né, atrai. Então, acho que não poderia ser mais perfeito, porque eu dediquei toda a minha vida a pesquisar a televisão. Então... Não, e agora eu não vou esquecer, até por uma razão. 19 de setembro é o... Calma que a gente chega lá. Mas a nossa segunda voluntária depois da Letícia, que foi a primeira, é a Camila. Ela faz aniversário 19 de setembro e tem uma coisa muito especial. São 75 anos do telejornalismo. Então, foi quando surgiu Imagens do Dia. E é dia do Paulo Freire, E sabia? É o dia do Paulo Freire, é dia do educador. Paulo Freire. Então, gente, né? Mas dia maravilhoso. Pois é, gente, o universo tava conspirando bons ventos, né? É tão modesta essa moça, né? Paulo Freire, Desfeitosa. Todo mundo. Dia da TV, dia do telejornal. E a Camila, que foi a nossa segunda voluntária. Aliás, ela passou vários dias aqui, inclusive. Muitas comemorações. Sim. Dias de feriado. E foi mesmo. Teve o show TV na Taba, no dia 18 de setembro. Sim. O Maurício Loureiro Gama, que foi um dos fundadores do museu também, quando ainda era a Associação dos Pioneiros da Televisão. E aí, ele na época, ele leu uma crítica, né, sobre o Jânio Quadros e falou um pouco sobre o retorno do Getúlio ao governo em 50. No dia seguinte, começou Imagens do Dia. Então, foi exatamente no 19 de setembro. E assim, programa de humor, programa infantil, foi aquela primeira semana... Foi o pontapé. E eu digo, tem que ser a semana da radiodifusão, do dia 18 ao 25. Nossa! Porque é o Dia Nacional do Rádio, do Roquete Pinto. E o dia da Daisy. O dia da Daisy. Então... Dedicou toda uma vida a estudar TV. Eu não aguento mais estudar TV, gente. Graduação, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorado, né? Parece que é viciante, não é? Fala pra mim. É viciante. É bem viciante. Você é professor como eu, e a gente estuda, pesquisa, né? A parte das brincadeiras, mas a gente não quer parar. E às vezes eu falo, gente, eu preciso ir para outros lugares, eu preciso estudar outros argumentos, outros problemas do mundo. Mas, querendo ou não, a televisão e o audiovisual é o que sempre me unem ao conhecimento, à ciência. E tem outra coisa, né? A questão que eu falo até da energia. Porque esse time tá comigo, eu digo, eu fui, vamos dizer, o pupilo lá atrás, com a equipe da Vida Alves, o Blota Júnior, todos os pioneiros. Nossa, Vida Alves, olha que privilégio, hein? E detalhe, que eu falei você com a Camila, do 19 de setembro, que dia que eu faço? 15 de... Não, agosto não. 15 de abril. E é exatamente o aniversário da Vida Alves. Olha, curiosamente, eles falam de numerologia, que os astros conspiram, né, que a gente até estava falando.
Eu nasci em 15 de abril de 82 e ela 15 de abril de 28. A gente chamava de irmão gêmeo. Foram praticamente 20 anos juntos. Nossa. Minha madrinha de casamento também. Nossa. E uma pessoa que assim eu nunca vou esquecer, porque eu aprendi muito com ela. E ela falava uma coisa muito importante. Seja profissional ao extremo em tudo que você for fazer. Uma coisa que deixava ela doida é quando falava dos primeiros anos da televisão. Porque era assim, sempre, principalmente o seu Lima Duarte, que toda a área sabe disso, sempre adorou fazer folclore. Então, ia contar gracinha por causa do ao vivo, mas eles eram extremamente profissionais. Então, era a ponto assim, a gente criou, simplesmente deu um problema no ao vivo, alguém respirou mais fundo, um tropeço, esqueceu uma fala, etc., mas eles tinham, e olha, muitos, ainda tem, são poucos desse primeiro dia, dos primeiros anos tem mais gente viva, graças a Deus, mas se você passa, por exemplo, Laura Cardoso ou Lima Duarte, para eles interpretarem 1 hora de espetáculo, eles conseguem, com mais de 90 anos. Fernanda Montenegro. Nossa, é impressionante. E hoje em dia você tem ator que não faz isso. A Melissa sabe bem, a Melissa é atriz. Então, e essa energia, essa troca que é muito importante. E assim, eu acho que só para a gente fazer também a liga aqui com a presença das meninas aqui conosco, da Melissa e da Letícia. Então, o museu, pelo que você me explicou, ele tem desenvolve projetos de extensão e tem parceria com algumas universidades, inclusive com a Belas Artes, mas também com a Anhembi Morumbi, com tantas ou com a Casper Libero, com tantas outras faculdades de comunicação. E aí vocês, então, fazem um chamado, um edital para que voluntários possam atuar no museu, Sim, é isso? E o museu, atualmente, né, ele funcionava antes, até a Vida Alves falecer, dentro da casa dela. Porque ela tinha muito medo, até que se conseguisse uma sede própria, que o museu morresse. Então, ainda no tempo de Pro TV, que era o nome antigo. Depois teve a pandemia, quase fechou, foi um momento muito delicado. E, felizmente, foi uma curiosidade feliz, que os 30 anos do museu foram comemorados ontem, aqui, na SETEX. Que maravilha. E onde que vocês estão sediados agora? É isso que eu ia falar, no Núcleo Belas Artes. Eu vim aqui tentar me adiantar, aqui, cortar sua fala. Tá no Núcleo Belas Artes. Núcleo Belas Artes, no imóvel da Belas Artes. Mas na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Então, é onde está o acervo original da antiga Pro TV e tudo que chegou depois. E não é pouco, né, meninas? Tem muita coisa. E me contem, como é que é trabalhar no museu? Como é que é colaborar, contribuir, ser voluntária? Vão contar meus podres. Pronto. Contem tudo, não esconda nada. É muito bom, porque a gente ajuda a preservar, né, a memória da TV, do rádio. Eu faço rádio e TV, então, quando eu entrei na faculdade, em 2023, uma das primeiras aulas que eu tive foi com o Elmo. E aí ele falou sobre o museu, que ele estava procurando voluntários. E eu pensei, não conheço nada aqui em São Paulo, estou entrando nesse curso, quero conhecer mais coisas. E aí eu fui para lá. E desde março, né, de 2023, eu tô lá ajudando como voluntária. A gente já fez muita coisa. Já ajuda exposições, né? A gente ajuda em reportagens que são feitas lá. A gente também arruma o espaço, né? Enfim, vocês fazem várias coisas. Tudo que um voluntário faz, o estagiário, estudante exatamente, faz. Tudo que o estagiário faz. Brincadeira. Muita coisa, mais tudo. A gente faz tudo um pouco. Televisão. Tem que fazer de tudo. Vocês são um pouco. Quantos voluntários são, Elmo? Atualmente, ao todo são 33. Muitos. Porque tem muitos que são online. Porque o museu também funciona ou para certas atividades. Tá. Para divulgação do museu, marketing também. Eu falo, tudo que vocês puderem consumir de mim no sentido de eu jogar o conhecimento para vocês transferir, compartilhar, na verdade. Porque a gente aprende tanto com eles também, né? Eu muito mais aprendo com os meus alunos, como eu aprendi com os meus professores e com esses professores da área, como a própria Vida Alves, o André Dias. Exatamente. Que são pessoas... Poxa, o André, nós dois, a gente fizemos partes da Seja Digital, de todo esse processo.
o André Dias, ele fazia patrulha digital e foi indo cidade a cidade. Eu participei de mostrando algumas pras com pessoas. ele, Eu com a também. equipe Globo. Acho que era Cefet, ETEC. E aí a gente visitava algumas SESI. casas, batendo de porta em porta. Né? SESI, fazia os antenistas, visitando ali de porta em porta. E As é a pessoas. matéria-prima mesmo da própria história e do desenvolvimento, assim como a TV 3.0. Mas deixa elas falar. Eu quero. Amo, vamos aqui, vamos dividir aqui. Vamos tirar o monopólio. Melissa, eu sei que você acabou de entrar no museu. Eu queria que você contasse para nossa audiência como é você ser voluntária do museu, o que você tem observado, o que você tem aprendido. Eu sempre fui extremamente apaixonada por televisão, desde criança. Então, quando eu descobri sobre o museu, eu fiz um trabalho da faculdade com o museu. A gente fez vídeos institucionais para o museu. E a primeira vez que eu fui, eu já me apaixonei completamente. Eu acho que a televisão é muito mais do que só você ligar e assistir. A televisão faz parte da história, principalmente da América Latina, eu acho, porque a gente sempre usou como forma de expressão uma coisa política. A novela é algo que cria tendências na nossa sociedade. Então, estar dentro do museu, que é algo que preserva essa história linda e que hoje em dia enfrenta várias dificuldades por conta de internet, streaming, a gente tentar recuperar essa história para deixar ela viva. Tanto o que já passou como o que ainda pode existir é o maior aprendizado que eu tenho sempre que eu posso estar dentro do museu. Não Acabou a entrevista, tá? Tchau, vamos embora. Tchau, Não, beijinho. depois dessa... Ô, Letícia, que lindo escutar, mas me fala assim, o que mudou? Como é que você... O que esse trabalho, essa atuação no museu mudou, assim, na sua cabeça? Assim, algo que você via, antes você pensava que era uma coisa, depois você descobriu outra. O que mudou em você? Nossa, muita coisa, mas eu acho que uma coisa que o Elmo me disse no primeiro dia que a gente se conheceu foi sobre como funciona medir a audiência. Porque no museu a gente tem um aparelho que mede como que chama? People-meter. Isso foi incrível, porque eu acho que quando a gente observa de fora, tudo parece muito simples. Parece que é uma pessoa, uma câmera e um roteiro. A gente não entende como funciona o maquinário da câmera. No museu a gente tem a primeira câmera da América do Sul, que foi a primeira do Brasil, da Tupi. E é incrível Trazida você... pelo Chateaubriand? Assim, Chateaubriand. Isso, Outro com nome complicado, né? Esse a gente aprende, que a gente aprende desde os primórdios da faculdade, então a gente vai falando Tem até sempre. um filé a Chateaubriand. É verdade. Sabia que desculpa. Sabia que o Chateaubriand é pernambucano? Sim. É do nordestino. Um buzeiro. É isso. Pernambucano não, paraibano. Ah, eita! Nossa, Um desculpa. buzeiro. Eu quase xinguei. Então, Que bom, tá vendo, gente? Que bom que você tá aqui. mas Pra você me corrigir. sabe. Gente, Meu Wikipedia, gente. Mas você sabe o que aconteceu ontem? Que foi o que aconteceu com a gente lá na Seja Digital também. A emoção das pessoas. Veio uma equipe de uma televisão da Paraíba ontem. E eles emocionados, eles falando assim, olha, eles estão falando até do Chateau, que é colega nosso, é conterrâneo. Então, e eu achei interessante porque eles usaram o termo colega. Porque realmente, É isso. jornalistas, radialistas, independente do tempo, somos todos irmãos e colegas. Exatamente. Né? Mas a gente cortou, Voltando. continua. Desculpe. Onde que eu Não, tava? eu achei muito interessante isso. Outro aprendizado que a gente tem no museu, que a gente aprende muito sobre audiovisual no geral. Televisão e rádio. Essa questão do colega. O audiovisual é um trabalho em equipe, você nunca é sozinho. Então, acho que é muito interessante porque a gente aprende de parte em parte. A gente tem figurino, a gente tem muito elemento de cenografia, a gente tem câmera, acho que dos anos 50 até 2025 a gente tem uma câmera de cada ano, que é loucura, a gente conseguir ver a evolução. É emocionante. Muito demais. Eu acho que todo mundo que faz qualquer faculdade de comunicação deveria conhecer o museu, porque é uma coisa que nenhuma faculdade vai te ensinar, nenhum curso vai te ensinar, que é preservar a história de uma comunidade que você quer fazer parte. Nossa, gente, que lindo. Você fala muito lindo, gente. Não, a gente ficou quanto tempo ensaiando? Não é possível. Gente, é um robô, meu Deus. Inteligência artificial. Não. Tá Não. vendo que é a criatividade humana. Por isso que a gente é melhor do que o chat GPT. Não, vai. mas isso é muito legal. Eu brinquei agora com inteligência artificial, mas inteligência real. Exato. Quando você Biológica. e o que você falou do mudar,
Isso até eu tive isso quando eu era aluno, na época da Embi Morumbi, isso lá na primeira graduação, e eu fui desenvolvendo dentro do museu, porque me colocavam desafios, como a própria 7Expo aqui agora para eles, e esse negócio da troca, o afetivo, o emocional, os desafios. Então isso é muito bom, né, Melissa? Eu quero falar agora com a Letícia. Letícia, você está recebendo muitos convidados, eu imagino, que vocês estão recebendo aqui no stand do museu. Me conta um pouquinho, qual que é o feedback que você tem tido, o que você tem escutado? Nossa, eu tô ouvindo muita coisa boa. Todo mundo chega lá e fica surpreso, e aí vê os totens, tem pessoas, né, muito famosas da TV. A gente tem muita câmera, muita TV antiga, então todo mundo chega e fala, nossa, eu lembro dessa, minha avó tinha, comenta alguma coisa. A gente também fala ali muito sobre novela. O pessoal sempre chega e vê ali, tem uns folhetins, uns jornais sobre novela, e todo mundo fica relembrando. A gente tem a TV também, que passa várias coisas de vários anos. Tem muito desenho também, infantil, então muita gente chega e fala, que nostalgia. Então eu tô recebendo muito feedback bom. Todo mundo chega ali com um olhar, tipo, de acalentado, né? Assim, um coração quentinho, porque a televisão tá muito ligada à memória das pessoas. Afetiva. Porque eu sempre falo, eu já atuei junto a muitas famílias para discutir televisão, as memórias afetivas. E as pessoas, elas sempre relacionam algum programa televisivo a algum momento da sua vida. Um momento que você assistia TV com a sua avó tomando chazinho, e a sua avó já faleceu, então você tem uma memória linda. Um momento do programa Silvio Santos, que você via o programa em família. Um momento de uma novela, quando você era criança. Um desenho animado que você assistia antes da escola. E isso aquece muito o coração. Isso eu sempre percebi com as pessoas com quem eu conversei pelo mundo enquanto pesquisadora. E eu queria saber, então, qual que é a sua memória afetiva? O que faz seu coração ficar quentinho quando você pensa na tela? Fecha os olhos e pensa na TV. Uma das primeiras coisas que eu penso é no Castelo Rá-Tim-Bum. Cocoricó, passava a tarde toda assistindo desenhos na TV Cultura. Então, assim, é muito gratificante. Eu até trabalhei lá uma época, eu até conheci alguns atores lá que eu assistia quando eu era criança. Então, a primeira memória afetiva que eu tenho é eu bem pequenininha assistindo desenho. Ai, que bacana. Agora me fala, você vem de uma família que é de comunicadores e que é tradicional aqui também na história do jornalismo brasileiro. Me conta um pouquinho, né? Eu sei que vocês trouxeram a agência France Press, pelo que você me contou. Isso. Me desenvolva essa história que eu quero saber mais. Meu bisavô, ele era parisiense, e aí ele chegou a conhecer o Charles Havas, o criador, porque não era a AFP. A AFP foi depois da guerra. Antes, a AFP ela se chamava, ela chamava Havas, por causa do Havas, o fundador. E aí eles precisavam, chegou até feito uma parceria que era a agência Havas Reuter. Antes mesmo de ser só a Havas, mas quem capitaneava tudo era a Havas, pela tradição por ter sido a primeira lá fora. No Brasil é que teve essa conjunção. E aí tem até uma história curiosa que eu lembrei esses dias, que foi o seguinte: na época da Segunda Guerra, o meu avô, eu falei, o Maurice Francfort, ou Maurício Francfort, meu bisavô. E meu avô, Júlio Francfort, ele, na época da guerra, ele já havia fundado a Associação Paulista de Imprensa com Guilherme de Almeida, Chateaubriand e outros nomes. E ele lutou pelos direitos também dos funcionários, os jornalistas, porque todo mundo era jornalista. E o jornalista não era remunerado também. Então, ele lutou por esses direitos, ele ajudou na Revolução de 32. 33 foi a Associação Paulista de Imprensa, que ele foi da primeira diretoria. E aí, na época da guerra, 39 a 45, eles começaram a reduzir os custos no Brasil. Então, como é que você faz uma agência internacional que você não pode nem sair direito na rua, porque tinha ataque aéreo, né? No Brasil também. Aviões nazistas chegaram a sobrevoar o Brasil e tinham até muito cuidado à noite para que luzes não fossem enxergadas, porque é quando eles atacavam. Então, o que aconteceu? Que clima de medo, um clima pesado. E para reduzir custos, a France Press funcionou dentro da casa da minha família, dos meus avós. Num quartinho no fundo, onde passava as mensagens telegráficas do Brasil
para a Europa e da Europa para o Brasil, principalmente as da França. Então, porque os franceses ficaram no meio do caminho. Então, os nazistas invadiram a França. E os franceses começaram até a brigar entre si quem ficou do lado de Hitler e quem ficou do lado dos Estados Unidos e da Rússia, da União Soviética. E com isso, a paixão foi vindo. Meu tio, Luiz Frankfort, ele foi dos primeiros dias da televisão. A família nessa área de radiodifusão desde 53. Quer dizer, 3 anos depois da... Nossa. E a gente foi indo, sempre dizia... Da chegada da TV Tupi. E a família, de modo geral, faz parte, sempre falava, não vai porque não ganha dinheiro, vai para outra faculdade, vai fazer... Mas, gente, eu nasci dentro do estúdio. Não é só que você nasceu, antes de você nascer, a sua ancestralidade está no seu sangue, está no seu DNA. E tá você na é energia. isso, é sua essência. Eu acho que a gente não poderia estar melhor representado do que ter uma pessoa como você hoje à frente do Museu Brasileiro de Rádio e TV. E sabe que a gente fala sobre isso, que nós não preservamos a história, nós preservamos a essência do rádio e da televisão. Então o futuro, o conteúdo, tudo que está envolvendo a nossa área e todas as comunicações, a própria internet está junta, é o que nós preservamos. Porque o que é bom fica, isso é memória, é o que a gente guarda. Muito bem. Lindo escutar isso, fiquei sem palavras. E já que você está falando de memória e do passado, né? Eu queria escutar das meninas sobre o futuro. Quando vocês olham, vocês imaginam que vocês visitaram também a feira, viram que a gente tem várias perspectivas no campo do audiovisual, que está chegando o DTV+, que é uma TV, né, que promete ser revolucionária em vários sentidos. Mas quando vocês fecham os olhos e pensam no futuro do audiovisual, o que vocês visualizam? Eu acredito que... Eu não sei porquê, mas eu sinto que cada vez mais a gente passou por uma fase que a televisão foi perdendo força e agora eu sinto que tá voltando muito. Eu sinto que hoje em dia as emissoras estão com rostos novos, tanto na frente e atrás das câmeras, para conversar cada vez mais com a nova geração. Vamos ter aí a televisão 3.0 para melhorar a qualidade de imagem, de som, de tudo. E acredito que seja um investimento muito bom, porque a televisão é a essência da nossa vida, gente. Eu não consigo imaginar uma sociedade sem televisão. E aqui na feira, a gente vê tantos equipamentos novos, incríveis, que para televisão, que o futuro... Eu não consigo imaginar o futuro, mas eu consigo imaginar que vai ser muito bom. Muito bem, você? Eu concordo com a Mel. E agora, né, com o lançamento da TV 3.0, a gente vê que como vai integrar muita coisa, né, vendas pela TV e tudo mais. Muita gente acha que, agora com a internet ninguém vê TV, mas tá na nossa essência, igual você estava falando com o Elmo. Desde quando a gente é criança a gente vê, e eu acho que só ganhou mais força. Tem, igual ela falou, muitos apresentadores, pessoas novas entrando na mídia, na TV. Muitas mulheres, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Então a gente tem visto uma TV muito mais representativa. Muito mais nas novelas, a gente vê muito mais representatividade. E a gente sente orgulho, porque ali é o Brasil. Sim. Eu fiz o meu primeiro pós-doutorado, tinha foco em televisão, diversidade e representatividade. Exatamente porque por onde eu andei, eu sentia que existia uma dor das pessoas de não se verem representadas. E eu terminei esse pós-doc em 2020, por aí. E hoje, 5 anos depois, eu vejo, nossa, quanta transformação está acontecendo. E é bonito de ver um Brasil representado na televisão brasileira. Então, enfim, eu fico pensando, né? Como é que será esse futuro? O que está por vir? O que estará por vir? Eu vejo que hoje em dia tem muitos programas de estágio para colocar minorias dentro da televisão. A própria Globo tem aquele site Estagiar, se não me engano, sim. Onde tem uma parte inteira só para integrar mulheres no audiovisual. Eu acho isso incrível, porque a gente tá aqui nessas feiras, eu sempre vou em tudo que é possível e só tem homens de 50 anos, e são pouquíssimas mulheres, mas cada vez que eu vou, eu vejo mais mulheres e mais jovens. Eu acho isso tão lindo, de verdade, eu fico muito feliz vendo isso. Ontem mesmo teve uma pessoa que é uma referência, que inclusive foi quem ajudou pela Cantaribop a doar o People Meter, que é a Melissa Vogel. Ela é uma mulher inspiradora.
E assim como a própria Vida Alves, que, nossa, ela acabou transgredindo tantas coisas que ela falava, eu faço. Se alguém falasse que não podia, é como se eu não tivesse ouvido, eu tenho que seguir em frente. Ela, por exemplo, a gente estava falando das minorias, toda a questão da diversidade. Ela levou, por exemplo, para a TV Excelsior, travestis. Ela deu o primeiro beijo, tanto homo como hétero. Olha só. Então, claro, para variar, o hétero Sim. foi o primeiro. Sim. Então, pela sociedade da época. Então, Era uma quebra de paradigmas. quebra de paradigmas. Uhum. E todo mundo tem direito. Então, é muito importante para a gente, até o espaço do Arte e Tecnologia, que seja um espaço pensante. Assim como o congresso, tudo que acontece aqui na SET Expo. Desde que eu me tornei professor e até antes com amigos, colegas, eu sempre trouxe no evento porque eu chegava e falava, as pessoas precisam entender o mercado, então a gente tem que ir no que mostra o mercado, e aqui mostra. É isso. Bom, a gente está se encaminhando para o final e eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. A gente já começou a falar de futuro, mas eu também queria escutar um pouquinho de vocês, agora pensando filosoficamente, pensando no todo, não somente no campo do audiovisual, mas no campo da vida, da nossa existência aqui nesse planeta. O que dá medo e o que é que dá esperança quando vocês pensam no futuro? Nossa, foi bem filosófica mesmo. Esse é difícil. Quem começa? Não vocês primeiro. Tá Então, todo mundo escapando dessa resposta. E o que dá esperança? posso? Pode. A existência. Dá medo e dá esperança. Mas vai com medo mesmo. Porque aí o medo se transforma em esperança. E a gente vai em frente. Ai, que bonito. O que fala depois disso? A essência também, como você bem falou. Eu acho que o que me dá muita esperança é isso que a gente conversou, que eu vejo que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais empáticas, e empatia me dá muita esperança, ver como hoje em dia as pessoas se comovem para ajudar essas minorias que foram muito marginalizadas por toda a história, ou simplesmente pessoas que estiveram fora desse mundo por toda a vida e querem entrar. E uma coisa que me dá medo é as pessoas não quererem evoluir. As pessoas que são contra essa evolução e ficam presas ao passado. Uau! Porque a gente trabalha no museu, mas não é por isso que a gente está preso ao passado. A gente está preservando Tem que olhar sempre para frente e tentar essência. ter o passado como uma referência. E Sim. são experiências, é isso. O passado é essência e o futuro é essência. É aquele negócio Lavoisier, né? Que com que nada se cria, Nada se cria, tudo se transforma. tudo se transforma. É exatamente isso, a gente tem que transformar. Exatamente. Então o passado é futuro também. Letícia, chegou a sua vez. Meu Deus, chegou a minha vez. Pensando no geral, assim, dá muito medo a gente ver as novas tecnologias e aí todo mundo perder um espaço, mas o que dá esperança é que sempre a criatividade, né, e o amor assim, humano é o que vai superar isso, e a gente pode se juntar, né, com tecnologia e tudo mais, sempre fazer o melhor, buscar o melhor. Então, Gente, eu não poderia ter um programa mais lindo, entrevistas mais lindas do que tive com vocês. Eu sou muito grata, queria agradecer imensamente essa energia boa que vocês trouxeram para o Setcast, nessa troca de saberes, mas também de medos e de filosofia, né? Essa troca de reflexões sobre o mundo, sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. E eu desejo tudo de melhor, muito sucesso, Elcio, para o Museu Brasileiro de Rádio e TV. Espero que a gente possa também desenvolver projetos juntos. Com certeza. Foi um prazer conhecê-lo. Você faz parte. Então, não tenho palavras. E tanto para você como para vários colegas que eu encontrei aqui, inclusive a Seja Digital. Com certeza. E, claro, a SET, a Aberte, porque todos somos um só. Exatamente, nós estamos no mesmo barco. É isso aí. E agora eu vou pedir para vocês darem uma dica de filme, série, livro que estão vendo, para que o nosso público conheça um pouquinho de vocês. Algo que é só de vocês, que vocês adoram.
Aí eu posso indicar uma novela, que é assim, a minha novela favorita da Eu vida. já sei. Foi uma assim que foi o que me fez criar essa obsessão que eu tenho por novela e por televisão. É uma novela da Elizabeth Tin, a autora, chama Além do Tempo. Uau. É É lindo. incrível, maravilhosa, é sobre vidas passadas e tem toda uma coisa assim, uma cenografia linda e figurinos lindos e atores lindos também. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Assistam, viu? Legal. Você. Eu vou Letícia? seguir na mesma linha de novelas, porque ontem a gente até fez uma dinâmica ali no nosso stand sobre falar a novela que te marcou. Lá uma no novela- arroba Museu da TV. Arroba que a Museu gente da fez. TV, segue lá, gente. É isso aí. E uma que me marcou muito foi Orgulho e Paixão. Ela é de 2018, eu acho. E é aquilo que eu falei, a nostalgia que a TV traz. Então, sempre que eu lembro dela, eu fico muito feliz de lembrar, sabe? Um carinho, que foi uma época que eu passava com as minhas amigas, muito tempo na escola. Então, me traz memórias boas. Então, Orgulho e Paixão. Muito bom. Eu conheço vocês, hein? Eu sabia as duas respostas, eu já podia fazer da quiz. Às lá no stand tem. Ah, e tem outra coisa, tem o microfone de Silvio Santos. Ai, gente, é que a SBT imperdível. ajudou pra caramba. É. A câmera E ficou com predileta você. deles está com o SBT, mas o SBT Liberou está com pra- parceiro. Ai, que legal. Que Pra legal. gente sempre ir Que mostrando. precisarem E é uma mostrar. homenagem a ele também, Ai, né? sim, não. Grande comunicador do Brasil. Agora, pra mim, é difícil falar uma produção, porque cada uma tem... Pode tem... ser um livro, pode ser uma série, Mas, pode ser algo que mudou, que ah, transformou sua vida. Sim, uma coisa que eu ia falar, que quando ela falou do Orgulho e Paixão, a gente lembra de filme, mas a base dele tá na literatura. Exatamente, Então a bem gente lembrado. não pode esquecer os livros, os Eu grandes tava clássicos. pensando sobre isso aqui. Éramos Seis, por exemplo. A Viagem que vem de Nosso Lar, que é um livro espírita do Chico Xavier. Então, e muitas outras produções lindas. Só que aí, vamos dizer, aquilo que me toca, que me faz lembrar que você estava falando da trajetória, né? Um filme que até um dia eu estava conversando com o Boni e ele falou, é o meu predileto também. Eu falei, poxa, legal. Cinema Paradiso. Nossa, amo. Porque amo, eu amo. era aquele garoto que eu ia e ficava no estúdio da televisão. Alfredo! É, Alfredo! Só que ele ia no cinema, né? Então, Totó! Então, não, e a trilha do Ennio Morricone, que é incrível, é Sim. linda. E é um filme que, assim, depois de muito tempo eu acabei assistindo de novo e eu comecei a chorar. Porque era a minha história e eu nunca tinha me ligado nisso. Porque eu ia atrás e ficava tentando aprender as coisas e eu moleque. Então, por exemplo, o meu irmão era a câmera da Manchete. Meu tio chegou a ser diretor também, esse tio que eu falei, pioneiro. Qual o nome dele, esse tio? Luiz Frankfort. Ele fez primeiro programa em cores, primeiro uso do chroma key, entre outras coisas. Primeira transmissão em cores da Argentina também. E aí, o que aconteceu? Eu ficava olhando, eu lembro de ir na escola e o pessoal no Pantanal, 1990, Manchete, de chegar, as pessoas, ai meu Deus, mas olha, é a onça que transforma, que era a Nani Venâncio. E eu sabia o que era chroma key já. Eu Olha falava, só. olha, e eu já... E foi na Feira da Sete, que ainda era Broadcast Cable, mas a Sete tinha uma Que era Abert participação, 7. Abert 7, onde eu vi pela primeira vez, que foi uma coisa inesquecível, a TV digital. E ver essa evolução é parte da minha história, parte de muita gente que está aqui. E eu quero, daqui a pouco, poder falar com essa televisão e até com os outros espectadores ou com o programa. Nós vamos chegar lá, porque é uma janela que a gente vai atravessar. É o futuro, que não é mais futuro, é o presente. É. O futuro já chegou e já é o presente. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Foi muito bacana conversar com vocês. Letícia, Melissa, Elmo, vocês são sempre bem-vindos. Depois podem voltar para contar novas histórias. O meu museu enfim, É irmão. é irmão nosso e, enfim, cheguem, basta entrar em contato e a gente quer escutar vocês muitas e muitas outras vezes. E muitas, muitas outras histórias. Muito obrigada pela presença. Eu que Muito agradeço. Não, obrigado por quem nos assistiu, Obrigada. porque sem eles nada existiria. Exatamente. Obrigada para você que nos escutou a caminho de casa, depois de um dia cansado, exaustivo de trabalho, tomando café, comendo uma sopa. Não sei, porque você estava necessitando saber mais para poder conseguir um novo emprego e precisava saber mais de tecnologia, de inovação. Obrigada
por estar conosco até o fim, por nos escutar, por conhecer essas belas histórias que a gente trouxe aqui hoje. E é isso, só lembrando que o nosso programa é gravado nos estúdios da VEM TV, desta vez aqui na 7 Expo 2025. A nossa direção executiva é de Igor Moraes. Nossa direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. A nossa coordenação é de Fernanda Vil e Giovana Souza. A produção de Fábio Pereira. E a apresentação, Deise Feitosa, ao seu dispor. Muito obrigada. E lembre-se, para saber mais e se associar, basta acessar 7.org.br. A gente se vê em breve, a gente se vê no próximo episódio do 7cast.